Fala galera, partindo para o segundo vídeo que nós temos aqui, né? Outro, isso é uma sequência de 3 vídeos, galera, que podem se tornar uma espécie de algo recorrente aqui no canal. Eu tenho esse vídeo aí, o que aconteceu com o Resident Evil 3 Remake. Se eu não me engano, o Cross, né, um youtuber bem famoso, eu não acompanho muito, porque embora eu concorde com algumas opiniões que ele dá, eu não acompanho muito Cross. Mas de acordo com o que alguns me mandaram no Instagram, na caixinha de perguntas, né, esse vídeo é bem interessante, né? Todo mundo sabe que o, o Resident Evil 3 Remake foi uma grande decepção, né? Foi o jogo que eu mais me arrependo de ter comprado. Eu comprei essa porra na pré-venda. Gastei R$ 300 nesse jogo. Se eu não me engano, foi 300 na época. E, assim, eu tava numa expectativa bacana, não tanto quanto eu tava pro 2, porque o 2 é o meu Resident Evil preferido. Eu conheci a franquia Resident Evil com o Resident Evil 2 clássico do PlayStation 1. Na época era um PlayStation 1 que não era meu, né? Um amigo do meu irmão que tinha o PS1 entrou de férias, viajou e deixou o PS1 com a gente. E acabou que quando ele voltou, ele ainda deixou o PS1 mais um mês e meio com a gente. O PS1 ficou lá em casa quase 2 meses e meio. E ele chegou justamente no período que eu tava de férias, então eu joguei muito esse PS1. Meu irmão, eu jogava mais do que meu irmão nesse PS1, porque meu irmão só jogava futebol, Winning Eleven. Na época era o Winning Eleven, né? Ainda era o Winning Eleven. Depois virou PES, aí agora já mudou de nome de novo. E eu ainda tô fudido da garganta e tô sempre fungando porque eu tô sempre com o nariz entupido, então fudido da garganta por causa da alergia isso piora. É... Um dos jogos que ele tinha era Resident Evil 2. E eu sempre ouvia falar de Resident Evil, eu falei, caraca, eu vou jogar essa porra. E eu viciei no jogo. Depois eu cheguei, né, e comprei para um videogame que não era meu. Aqui a gente, aqui eu moro na cidade de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, município vizinho de Nilópolis. E aos domingos tinha feira de Niló, tem ainda, né? Mas naquela época a pirataria imperava. E aí você tinha na feira de Nilópolis o famoso 3x10 ou 4x10. Comprava muito jogo pirata. E aí eu fui comprar o Resident Evil 3 Nemesis e joguei também. Achei mais fácil, zerei mais rápido que o Resident Evil 2, até porque o Resident Evil 2 tem aquela questão do Leon A, Claire B, tem 2 CDs, Claire A, Leon B. Então, isso acontecia muito. E aí eu quero falar um pouquinho aqui. Esse camarada parece que ele postou um vídeo falando o que aconteceu com o Resident Evil 3 Remake, que foi um grande fiasco. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo e vamos ver que de fato. Deixa eu ver se o som tá bom. Em 2019, a Capcom vem em uma onda de remakes da série Resident Evil, muito pelo fato de que os jogos mais antigos já Uma coisa importante, galera. Eu não vi o vídeo, a análise do Cross sobre esse vídeo. Eu preferi ver o vídeo primeiro. Depois eu vou lá e dar uma olhada na análise dele. Mas eu preferi ver o vídeo primeiro para eu ter minha própria opinião. estão ficando datados e precisam de uma renovação visual e de gameplay também. Recentemente, tivemos um incrível remake do segundo jogo em 2019, que mesmo com algumas mudanças, agradou a maior parte dos fãs. O terceiro, no entanto, até pelo sucesso do antecessor, é Não, Resident Evil 2 Remake, galera. Vocês têm noção de que a Capcom não queria fazer o remake do Resident Evil 2? E ela fez uma coisa que muitas empresas não fazem. Ouviu os fãs. Olhou para o apelo dos fãs. Porque, se eu não me engano, parece que um grupo de fãs estava fazendo um fan remake de Resident Evil 2 e tava ficando muito bom. A Capcom olhou para aquilo e falou: galera, encerra que a gente vai fazer o nosso. Já ouvimos vocês, já entendemos o que vocês querem, né? Um tapa na cara de muita desenvolvedora. Chupa, Nintendo. Você poderia ouvir seus fãs de vez em quando ao invés de ficar processando eles quando eles fazem fangames das suas franquias.
era carregado de expectativa, porém decepcionou bastante. Decepcionou muito. Mas por que isso aconteceu? Porque o segundo deu tão certo e o terceiro não? Nesse vídeo eu vou te mostrar o que deu errado e o que aconteceu com o remake de Resident Evil 3. Seja remake ou reimaginação, chamem como queiram. Resident Evil 3 não é um jogo ruim. Na verdade, eu me diverti jogando e acho que é um jogo que tem muitos méritos. Sim, em parte tá correto. Pra quem que o Resident Evil 3 não é um jogo ruim? Pra um cara que não conhece Resident Evil. Pra uma pessoa que tá conhecendo a franquia Resident Evil pelo Resident Evil 3 Remake, ele vai gostar do jogo. Primeiro que o gráfico é de altíssima qualidade. Qualidade gráfica é maravilhosa. Mas isso não é mérito do jogo, é mérito da RE Engine, que vem desde o Resident Evil 7. Tá? Passou pelo Resident Evil 2 Remake, teve uma polida ali. Melhorou ainda mais no Resident Evil 3 Remake. E agora mais ainda com os Resident Evil Village e Resident Evil 4 Remake. Né? Então, grande parte desse mérito vem da RE Engine. Tá bom? O que eu posso admitir aqui que, assim, ficou melhor que no original é o que eles fizeram com o Carlos, tá? O que eles fizeram com o Carlos ficou ok, tá? Porque o Carlos tem pouquíssimo tempo de tela no Resident Evil 3 clássico. No remake ele teve mais tempo de tela, embora eu achasse, por exemplo, eu acho, por exemplo, que a Jill também deveria passar pela RPG, mas quem passou foi o Carlos. Isso não acontece no clássico. E isso deu mais tempo de tela a ele. Você não joga com ele só na parte do hospital. Então, achei muito bom esse tempo a mais de tela que eles deram pro Carlos. Mas vamos lá. Consigo ver aqui, nesse jogo, algo de valor. Mas ele seguiu um caminho que pra mim foi completamente equivocado Os em atores vários também pontos de que vista. Mas vamos com entregaram calma suas para eu faces explicar pros personagens direitinho ficaram pra muito vocês bons, tá? entenderem Isso o que também não tem que aconteceu com esse reclamar, não. jogo. Tudo começou quando o desenvolvimento de Resident Evil 2 Remake já estava em produção, sendo ambos praticamente desenvolvidos juntos. Se o remake do segundo tinha como produtores a Divisão 1 da Capcom, time de desenvolvedores principais da série e responsáveis no geral pelas decisões importantes sobre o curso da franquia Resident Evil no geral. Liderados pelo Jun Takeuchi, a Divisão 1 foi feliz no rumo que deram para Resident Evil a partir do 7, que claramente esses acertos foram imprescindíveis para que Village existisse do jeito que ele existiu e o remake do segundo jogo também. Obviamente, não são jogos que agradam todo tipo de fã da série, mas ao menos não possui aquela... Vamos lá. Essa questão de não agradar todo tipo de fã, galera. Vamos entender uma coisa. Só pegando um gancho nisso aí. O Resident Evil 7 e o Resident Evil Village não são jogos ruins. Pelo contrário, são jogos muito bons da franquia. Eu acho que eles acertaram muito com o 7. Né? Pra quem não sabe, Resident Evil 7 demorou para ser lançado porque ele foi todo modificado. O Resident Evil 7 deveria ser algo parecido com o Resident Evil 6. Essa era a ideia original. Mas como o Resident Evil 6 foi um fracasso, acho que a única campanha que valeu foi a campanha do Leon, a que mais chegou próximo do Survivor foi a do Leon. Né? Eles, pô, peraí, joga tudo fora e vamos recomeçar. E aí eles trouxeram o Resident Evil em primeira pessoa, que é muito bom. Isso aumentou a atmosfera de terror. Porém, né? Muita gente fala, quem não gosta de Resident Evil 7, Resident Evil Village por conta de ser em primeira pessoa tá de frescura, né? Pô, é uma viadagem do caramba. Não, não é assim, galera. Vamos entender uma coisa. Eu ainda acho Resident Evil 7 melhor que o Village, tá? Em ambientação. Porém, eu tenho que dizer uma coisa. Eu não consigo. Até hoje eu não zerei o Resident Evil 7 e o Resident Evil Village. O Village eu vou zerar ainda, né? Porque a versão que eu comprei é a Gold Edition, dá pra você mudar pro modo em terceira pessoa. Mas o 7 não dá pra você fazer isso. Esse é o motivo pelo qual eu ainda não zerei. Por quê? Algumas pessoas, galera, passam mal
com jogos em primeira pessoa. Existe uma coisa chamada de cinetose. Qualquer pessoa pode ter isso, tá bom? A pessoa, num vídeo posterior eu vou explicar o que é a cinetose, né? E a pessoa, quando ela desenvolve cinetose, né, eu posso falar isso porque eu tenho cinetose, né, eu sempre tive, acho que eu não desenvolvi, eu sempre tive problema com jogo de tiro em primeira pessoa, jogo em primeira pessoa no geral, né? Essa pessoa começa a ter enjoos, dor de cabeça, começa a se sentir mal se ela ficar muito tempo jogando jogo de primeira pessoa, jogo em primeira pessoa. Eu tenho problema, eu adoro Call of Duty. Eu tenho um problema seríssimo em jogar. Eu não consigo jogar por mais de 1h30, no máximo 2 horas. Começa a me dar dor de cabeça, começa a me dar tonteira. E aí fica ruim. Então não é necessariamente frescura. Mas vamos lá. Um outro ponto que ele tocou aqui importante é que Resident Evil 2 e Resident Evil 3, Resident Evil 2 Remake e Resident Evil 3 Remake estavam sendo produzidos praticamente ao mesmo tempo. Então não dava para a mesma divisão produzir os dois. Esse foi um grande erro, tá? Porque, porra, você deixa o Resident Evil 2 Remake nas mãos da divisão 1, por isso que ele saiu tão bom. Mas aí você bota o Resident Evil 3 Remake nas mãos de terceiros. Ou seja, o desenvolvimento de Resident Evil 3 Remake foi terceirizado. E aí que deu a merda toda. Aí que foi o início da merda toda. Aquela divisão que ocorria na época do Vamos lá. 5 e 6, sendo Resident Evil 2 e Village até concorrentes a jogo do ano nos anos que eles foram lançados. Também não é incomum ver pessoas dizendo que o remake do segundo é tão bom ou melhor quanto o do primeiro de 2002 e que Village tem parte dos momentos mais assustadores da série, algo que os fãs sempre vinham pedindo para que retornasse esse foco no horror e no terror. Claramente, sendo o 3 original um jogo querido por muitos, as expectativas estavam lá em cima. Só que as coisas não saíram como as pessoas imaginavam, e não é o caso onde os fãs colocam expectativas irreais sobre um produto. Muito pelo contrário, todos esperavam, no mínimo, que o tratamento fosse igual ao que fizeram no remake do segundo. O remake do terceiro, para começo de conversa, não ficou a cargo da divisão 1 da Capcom, e sim por uma subsidiária do estúdio chamada K2 Inc., fundada pelo ex-CEO da Platinum Games, Tatsuya Minami. A Platinum é conhecida justamente pelo seu belo trabalho com jogos de ação, principalmente hack and slash, como o da série Bayonetta, e jogos feitos em conjunto com outras desenvolvedoras como Metal Gear Rising e Nier Automata. O gameplay frenético é o que mais se destaca sempre. Desde o início, a intenção dos desenvolvedores era sim dar um pouco mais de foco à parte de ação de Resident Evil 3, que sim, tinha no original, do que para o terror, embora eles não quisessem fazer algo próximo do que a gente viu com Resident Evil 5 e 6, e vale ressaltar aqui que Resident Evil 3, embora lembre alguns momentos, passa longe do que foi visto no sexto jogo. Inclusive, no vídeo que eu explico por que o sexto jogo deu errado, eu falo sobre os elementos de ação da série e por que eles existem. Se quiserem complementar as informações que eu vou trazer nesse vídeo aqui também, o link tá no card e na descrição, mas só vai lá depois de assistir esse, hein? Basicamente, mesmo tendo voltado às suas origens de terror com 7, a série ainda tinha muitos fãs que vieram por causa do 4, 5 e 6 e até pelos filmes da Mila Jovovich. Embora tenham achado o ponto ideal a partir dos 2 últimos jogos, ainda era uma demanda que eles entendiam que poderia ser atendida. Portanto, sendo um jogo com mais identidade do que o 6, por exemplo, que é um jogo que tentou agradar todo mundo e não conseguiu, e sabendo exatamente como dosar melhor os elementos de terror e ação, o remake do 3 tem muitos mais momentos assim do que o segundo. Geralmente não incomoda, mas em determinados trechos e até algumas lutas contra chefes, a sensação é de estar jogando um jogo de ação. Por um lado faz sentido, já que a trama colabora para que ele tenha esse tom de urgência e as coisas e seja menos cadenciado em ritmo do que o jogo anterior. Pelo outro, o jogo original fazia isso com uma dose de terror que funcionava. E isso por si só não é um problema, isso aí vai de gosto pessoal e de preferência, mas mostra claramente o curso que eles queriam tomar e a intenção que eles tinham com o remake do Resident Evil 3. Mudanças são normais em remakes, principalmente nesse caso, que é uma reimaginação. Então sim, elas vão existir. Nem sempre a gente vai ter um remake 1 para 1, que é um remake totalmente fiel ao original. Isso depende muito de contextos, isso depende muito de propostas e dos jogos em si. Então essa ideia de que um remake tem que ser 100% igual ao original, ela não é uma regra.
E a maioria. Vamos lá. Não é uma regra, isso é fato. Nenhum remake vai ser igual ao jogo original. Mas o problema aqui não é o remake ser diferente do jogo original. O problema aqui é o remake ser totalmente picotado em relação ao jogo original, tá? Ninguém aqui quer que um remake... O remake do 2 não foi igual ao original, foi melhor. O remake do 1 não foi igual ao original, foi melhor. O Final Fantasy VII Remake não foi igual ao original, foi melhor. Entendeu? Os remakes de diversos jogos não são iguais aos originais. Mas o ideal é que eles sejam melhores, tá? A ideia é que, beleza, não é regra, mas, pô, pelo menos aí a grande maioria de igualdade deveria haver. Você pega aí, perdão, uns 97, 98% de fidelidade deveria ter. Porra. Como é? Você faz um remake que ao invés de ficar melhor, ele fica pior. Porque cortaram partes fundamentais e importantes do jogo. Mudaram o jogo de uma tal forma, por exemplo. O Resident Evil 3 original, clássico, velho, aquela ambientação urbana de Raccoon City, né? Aquele cenário rústico da cidade, né? Rígido, urbano, maravilhoso, né? Você passando por toda aquela cidade num mapa quase que aberto. Ali era quase que um mapa, era um mapa meio que semi-aberto. Você escolhia caminhos aleatórios. Isso não isso não tinha. O 3 foi muito linear, o remake foi muito linear. Isso não tinha que ser assim. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, né? As escolhas. Para quem não jogou Resident Evil 3 clássico, tinham momentos do jogo em que a tela parava e você tinha que fazer uma escolha. Essa escolha modificava algo lá na frente, né? Tinha itens que tinha um momento que você tinha que pegar 4 itens ou 5, eu não lembro. Vou jogar o Resident Evil 3 clássico em live, inclusive, numa das nossas lives. Vai ser bom relembrar. Ele e o 2 clássico. Tinha um momento em que você tinha que ligar um trem, um bonde, se eu não me engano, para ir até a torre do relógio. Só que você tinha que pegar o combustível, trocar o fio, pegar a bateria e eu acho que um fusível, tá? Você tinha que pegar esses 4 itens para fazer o trem funcionar. A ordem que você pegaria esses itens não importa, você tinha que pegar esses itens. Só que a ordem que você pegaria esses itens não importa para fazer o trem funcionar. Mas ela importa em outras situações, tá? Porque dependendo da ordem que você vai pegar esses itens, por exemplo, você vai encontrar com o Carlos pela primeira vez no restaurante. Você talvez vai encontrar o Carlos pela primeira vez no prédio do jornal, tá? Então, isso varia muito, tá? Isso varia muito. Então, o caminho que você toma, a ordem dos caminhos muda algumas coisas, tá? Aqui você encontra o Dario Rosso no início do jogo, você não pode voltar lá, porque o caminho vai sendo travado, o caminho é linear. No clássico, por exemplo, você pode ter pegado aí todos os 4 itens e tá prestes aí a torre do relógio, tu pode voltar o jogo todo lá no início, só para só para descobrir que o Dario morreu e tem itens ali dentro de onde ele tá, você pode pegar esses itens, são itens que vão te ajudar muito. É muita munição, tá? A maneira como o Nemesis apareceu pela primeira vez aqui, logo no início do jogo, pô, se comparada à forma como ele apareceu no clássico, quebraram todo o sentido do Brad estar no jogo. Porque no clássico, né, o Brad morre pro Nemesis. Aqui botaram ele sendo mordido por um zumbi aleatório e depois explicaram lá na delegacia que é ele que morde o Marvin. Essa parte até poderia deixar. Ele mordia o Marvin, a Jill via isso, logo depois o Nemesis aparecesse e matasse ele.
da maneira que é no Classic, aí você encontra com o Nemesis a primeira vez. Porra, olha que maneiro. Minha outra grande crítica é ao Nemesis, mas eu vou falar disso mais pra frente, que provavelmente ele vai falar do Nemesis aqui. Se ele não falar, depois eu vou falando. A maioria dos remakes onde eles melhoram e mudam coisas em relação ao original é que são bons remakes. Grandes que eu poderia citar aqui, como o próprio Resident Evil 2, Final Fantasy VII Remake e Pokémon Heart Gold Soul Silver, estão encaixados nisso que eu falei. A questão... Vamos lá. Já falei do Final Fantasy VII Remake, né? A grande mudança, o Final Fantasy VII Remake não cortou coisa. Ele mudou coisas e acrescentou coisas. O problema do remake não é você mudar. Se essa mudança vier como acréscimo, tudo bem. Agora, se a mudança for você picotar o jogo e diminuir ele, aí é foda. Então, por exemplo, o Final Fantasy VII Remake, uma das grandes mudanças que ele teve em relação ao original é que ele deixou de ser um RPG de turnos e passou a ser um RPG de ação. Que faz mais sentido com o remake nos dias atuais. Porra, você vai pegar... Ele citou aí Pokémon Heart Gold Soul Silver. Ele citou Pokémon Heart Gold Soul Silver. São os remakes da segunda geração, Gold Silver. Eu joguei Heart Gold Soul Silver dezenas de vezes. Assim como eu joguei Gold Silver várias vezes. Joguei o original, joguei o remake inúmeras vezes. Não foram os únicos remakes de Pokémon. A primeira geração, Red e Green, também tiveram remakes, que é o Fire Red, Left Green. A terceira geração, Ruby e Safira, também tiveram remakes. Omega Ruby e Alpha Safira. A quarta geração, Diamante e Pérola, também teve seus remakes. Shine Pérola e Brilliant Diamond. Então, todos esses remakes de Pokémon, por exemplo, não tiraram coisas do jogo. Eles podem ter mudado uma coisinha ou outra do lugar. Por exemplo, no remake da primeira geração, eles tiraram o bug do Mew. Mas isso era um bug. Era um bug. Eles não tiraram coisas do jogo. Eles acrescentaram. No remake da primeira geração, você tem aí no pós-game as Save Islands. As Ilhas Save. É um pós-game extenso. Você tem no Heart Gold Soul Silver um pós-game maravilhoso. E eles fundiram a história do Heart Gold Soul Silver com a história do Pokémon Crystal. Botando o Euzinho e o Suicune. É como se eles unissem Gold, Silver e Cristal num jogo só. Acrescentando coisas. Né? No Omega Ruby e Alpha Safira você tem episódio Delta, Battlefront. Então, são coisas que foram acrescentadas e não retiradas. Você pega o remake do Resident Evil 1, que agora ele deixou de ser apenas um mero remake e ele passou a ser o Resident Evil 1 canônico. O Resident Evil 1 clássico deixou de ser canônico. Cara, o remake do Resident Evil 1, ele melhorou muito o original. Ele acrescentou coisas, ele acrescentou a história, né, da Lisa Trevor, que você encontrava arquivos falando sobre a Lisa Trevor no jogo original e tu não sabia quem é a Lisa Trevor. E aí no remake eles acrescentaram isso e ficou sensacional. Então, é que quando se muda elementos ou tiram elementos do jogo anterior, o mínimo que se espera e entende-se é que sejam compensados de outras formas, e isso acontece nos exemplos que eu dei anteriormente. E esse é o grande problema de Resident Evil 3 Remake. O original tinha muitas coisas, incluindo modos de jogo que iam além da campanha. Muitos trechos marcantes do jogo de 1999 e até detalhes como a boutique davam a ele um toque especial. Coisas que eram próprias desse jogo e que faziam parte da sua identidade como Resident Evil e que diferenciava ele de outros jogos da série. O Resident Evil 3 Remake não possui muita coisa do original e nem foi colocado coisas equivalentes que fizessem essas ausências compensadas. Muito pelo contrário, o jogo é curtíssimo e sequer vem com o modo Mercenários que estreou no jogo original de 1999. O ritmo dele é gostoso, o jogo é muito bom de se jogar, mas a retirada de vários desses trechos fizeram falta e de um lado tiraram até um pouco da originalidade da primeira versão. Tiraram muito. Os trechos novos com Carlos Oliveira e o personagem em si que é escrito aqui são um grande acerto. Sim. Mas é pouco perto do que o nome Resident Evil 3 oferecia na sua primeira versão de PlayStation 1 e o que ele pode oferecer no geral. E mesmo Carlos Oliveira e a Jill, que aqui são reescritos de fato e tem seus redesigns também no visual que ficaram incríveis, são personagens muito interessantes, com uma personalidade que é alterada e deixa eles personagens muito mais legais de se acompanhar em tela.
tem pouco tempo de jogo para que eles se desenvolvam, para que a gente conheça mais esses personagens. No remake do segundo, a gente consegue ter um contato mais direto com o Leon e com a Claire. E aqui a gente não tem essa mesma pegada com o Carlos e a Jill, porque eles não são tão bem desenvolvidos. Eles mereciam um pouco mais de tempo para que nós pudéssemos ver mais dessas personalidades novas desses personagens. Eles são bons, mas eles poderiam ter sido muito mais. Mas o que me entristece mais e entristece boa parte dos fãs é o que fizeram com o Nemesis. O início e toda a perseguição dele aos Stars e a Jill é fantástico. Não Até gostei. A primeira luta com ele é realmente muito. O Nemesis tinha que ter aparecido na delegacia agora. As mutações que eles fizeram com o Nemesis... Porra, velho, isso daí foi de... Caraca... Caiu o cu da bunda, filho. O Nemesis, ele tinha tudo pra ser um vilão ótimo aí. Era só fazer com o Nemesis o que eles fizeram no remake do 2 com o Mr. X. Aqui, o Nemesis não te dá medo. Por que que o Nemesis não te dá medo? Porque você sabe, você jogando 2 vezes, você zerando o jogo 2 vezes, você mapeia o jogo todo, você já sabe onde o Nemesis aparece. O Nemesis tem os momentos já scriptados para aparecer. Você já sabe aonde ele vai aparecer. O Nemesis, ele não te dá susto. Entendeu? Era diferente no Resident Evil 2 Remake, que quando aparecia o Mr. X pela primeira vez, né, você tinha que jogar com fonezinho de ouvido para tu escutar os passos dele. E quando os passos ficavam mais fortes, você sabia que ele estava mais perto. Por quê? Porque o Mr. X, ele já se tornou, aí ele se tornou imprevisível. Tinha momentos em que ele estava scriptado para fazer alguma coisa, mas na grande maioria do jogo em que ele aparecia, ele te perseguia pelo jogo e pelo cenário da delegacia inteira. Até você sair da delegacia e ir pro esgoto, era aleatório onde ele ia aparecer. Você tinha que escutar os passos dele. Ele não entrava em qualquer sala, beleza, ele não entrava em qualquer sala. Era aleatório. Porra, por que não fizeram isso com o Nemesis? Você meteu um fonezinho de ouvido, tá andando pelas ruas da cidade, de repente você escuta passos ou escuta Stars. E aí? Você sabe que o Nemesis está perto. Mas ali você sabe aonde o Nemesis vai aparecer. O jogo scriptou ele em locais certos para ele aparecer. Isso é muito ruim, cara. Isso é muito ruim. O Nemesis é um dos grandes protagonistas do jogo, apesar dele ser o vilão. E aí? Tanto que o jogo recebe o nome dele. E o Mr. X dá mais medo que o Nemesis. Te deixa mais tenso que o Nemesis. Porque o Mr. X, ele não tem local certo para aparecer. Ele vai te perseguir. Pela delegacia inteira. Você não podia botar o Nemesis perseguindo pela cidade inteira, aparecer do nada, ele tá atrás de você, correndo, te perseguindo. Deram mais armas maneiras para ele? Deram. Um lança-chamas, além da bazuca. Mas um outro ponto que me irritou muito é depois quando você enfrenta o Nemesis em frente à Torre do Relógio, mesmo que você não entre na Torre do Relógio, ela aparece. Você enfrenta o Nemesis em frente à Torre do Relógio, o Nemesis ele sofre uma mutação e vira uma porra de um cachorro. Um cachorrão. E a forma final dele, então, nem se fala, meu. O Nemesis no Resident Evil Clássico, ele fica o jogo inteiro assim, bípede. Aquele monstrão que quer dar porrada, que usa os tentáculos pra puxar a Jill. Só a última forma dele, que é uma forma meio gosmenta, meio estranha. Então o Nemesis foi uma das grandes decepções desse jogo. Bom. E essa luta em questão que eu tô mencionando é de fato muito bem construída. E a partir dali eu tava completamente entregue ao que eles queriam propor com esse jogo. E tava achando fantástico. Mas o que vem depois mata simplesmente a presença dele no jogo. Faltou o Nemesis. Faltou bem mais Nemesis. Faltou aquele personagem aterrorizante que te perseguia pela cidade, que poderia te encontrar a qualquer momento, em qualquer esquina de Raccoon City. Igual o Mr. Você X era tem que tomar decisões rápidas para tentar escapar daquele monstro e para não ser pego por ele. Ridículo, cara. Aliás, toda essa parte de escolhas que a gente fazia em determinados momentos não existe simplesmente. Parte dos excelentes momentos com o Nemesis vinham disso, e não ter foi uma escolha criativa muito equivocada.
Pior ainda, o que foi colocado como equivalente não é tão bom se a gente comparar com o que a gente já tinha e que deveria estar aqui. Mudanças são bem-vindas, mas tem algumas coisas que simplesmente não deveriam ter sido retiradas e eles retiram. Não me entendam mal, no geral eu gosto desse jogo e acho ele uma versão válida, mas houve uma perda de potencial gigantesco e poderia ter sido o melhor remake da série. Resident Evil 3 tem todos os elementos que fazem a série ser boa e que captam tudo que a série tinha construído até aquele momento. Vários dos acertos do terceiro jogo original foram em decorrência do que a série tinha mostrado no primeiro e mostrado no segundo. E aqui simplesmente no remake eles poderiam ter feito a mesma coisa, pegado os acertos do primeiro remake de 2002 que saiu para o GameCube, que é do primeiro jogo, e o remake de 2019 de Resident Evil 2 que saiu para PS4, Xbox One e PC. Eles poderiam ter pegado tudo que funcionou nesses dois jogos e trago para o remake do Resident Evil 3. E era a chance de mostrar que esses remakes sim estavam dando certo e que eles estavam seguindo um caminho muito bom para eles e que era correto continuar com essa visão e trazer esses jogos novamente. Tirar trechos da cidade e de toda a perseguição do Nemesis foi um grande erro. Era um personagem que tinha o mesmo potencial do que foi visto com o Mr. X no remake do Resident Evil 2. Inclusive, para muitos, o Mr. X desse remake é bem melhor do que o Nemesis do jogo original, que é o perseguidor de Resident Evil mais marcante. Desse remake, na minha opinião, era o melhor até o Mr. X. O que eles fizeram então, com o Mr. X foi era natural que as pessoas esperassem que aqui ele fosse potencializado. É o Nemesis, ele é um marco para a franquia e ele foi completamente descaracterizado. E eles ainda usaram alguns conceitos em umas lutas contra o Nemesis que simplesmente não funciona. O Nemesis Quadruped não é uma coisa legal. Não sei de onde vocês tiraram essa ideia. Quebrou essa a ideia do que é o Nemesis. Não é boa. Ele até traz alguns momentos e uma boa luta mais pro final. Mas a última luta contra ele é simplesmente esquecível. É um momento que poderia estar em qualquer jogo da Capcom, não em um Resident Evil. Não faz sentido nenhum. Eu não sou contra entregar o desenvolvimento a times secundários da série, mas também não vejo sentido em dar o direcionamento que eles deram para esse jogo. Eles tinham achado o ponto de equilíbrio e aqui eles simplesmente destruíram esse ponto de equilíbrio. Infelizmente, faltou carinho e até um pouco de conhecimento e paciência por causa da Capcom. Faltou, parece que o time o time secundário, a empresa terceirizada que pegou pra fazer esse jogo, cara, parece que não sabe o que é Resident Evil, parece que nunca jogou. Eles deveriam conhecer o Resident Evil 3 clássico. Meu irmão, tiraram pontos importantes do jogo. Não é que retiraram coisinhas bobas. Velho, tiraram a Torre do Relógio, um dos melhores capítulos do jogo. Tiraram o minhocão, o Grave Digger. Pô, tiraram o parque. Cara, a ambientação do parque com a RE Engine no remake ficaria maravilhosa, meu irmão. Tu tá andando pelo parque, os zumbis saindo do chão. Porra, ia ficar foda mesmo. Ia ficar foda. Tiraram o parque. E o laboratório do final do jogo parece aquele laboratório meio high-tech, meio tecnológico. Não é aquela fábrica rústica que você tinha no clássico, que era muito melhor. Cara, eles mudaram muita coisa que não deveriam mudar. Tiraram muita coisa que não deveriam tirar. Tiraram inimigos, por exemplo. Você não tem os corvos. Você tem ao todo 3 ou 4 cachorros no jogo inteiro. Você não tem as aranhas, que você não tinha nem no 2. Eu achei um erro. Tinha que ter as aranhas, por exemplo, no 3, já que não teve no 2. Pô, eles picotaram o jogo. Você tirou a parte da Torre do Relógio. Você tirou o parque. Você deixou o jogo linear. Pô, 2 capítulos inteiros do jogo sumiram. A Torre do Relógio, o parque, a empresa terceirizada pegou a Torre do Relógio do parque e enfiou tudo no cu. Talvez quis apressar o lançamento desse jogo
Eu para não pegar o deveria estar vendo esse hype vídeo, que eu me gerado estresso, mano. pelo Eu comprei sucesso essa porra do segundo jogo. na Do ponto de vista pré-venda. financeiro, o O Resident Evil dinheiro 3 Remake foi bem, que eu mais vendendo me até o arrependo de momento ter cerca de gastado, 5 de ter milhões de usado pra cópias. comprar jogo. Mas isso aconteceu muito por causa do sucesso do Resident Evil 2, por causa do sucesso do Resident Evil 7 e certamente até por causa do Resident Evil Village, que foi completamente diferente do remake do 3 em diversos aspectos. Então fez com que alguns fãs que estavam descrentes a partir do Resident Evil 3, até porque tem muita gente que fica muito incomodada ainda com a série por causa do que aconteceu com Resident Evil 6, fez com que essas pessoas duvidassem do Village. Mas felizmente ele deu muito certo. E nesse período também surgiram os rumores do remake do Resident Evil 4, que já foi confirmado, que ainda não saiu até a altura desse vídeo, mas que mostra... Esse vídeo, eu não tinha visto a data, esse vídeo foi feito antes do remake do 4, que foi outro remake maravilhoso. Ficou melhor que o original, tá? Assim como o remake do 2, o do remake do 4 ficou melhor que o original. E mesmo o 2 sendo meu Resident Evil preferido, o remake do 4 hoje é o melhor remake de Resident Evil já feito. Mostra que a Capcom talvez tenha aprendido com seus erros de Resident Evil 3. E a gente vê que pelo menos a cargo da divisão 1 que vai fazer o remake do Resident Evil 4, dá pra confiar que eles vão trabalhar numa coisa muito mais parecida com o que eles fizeram com o 2 e assim fazer com que as pessoas fiquem mais tranquilas. A verdade é que o Resident Evil 3 foi um conjunto de decisões erradas. Entregar o jogo para uma equipe de desenvolvimento que talvez não tivesse a vontade para trabalhar com a série, tomar decisões de cortes de roteiro que não deveriam ter sido cortados e até dar um pouco mais de tempo para que esse jogo saísse. É verdade que ele saiu um pouco mais de um ano depois do desenvolvimento de Resident Evil 2 e que os dois foram feitos praticamente juntos. Mas talvez se ele tivesse saído no final de 2020, que foi o ano no qual ele foi lançado, a gente teria muito mais. A gente teria o jogo definitivo de Resident Evil 3. Resident Evil 2 é um jogo que aproveitou a chance de criar algo tão memorável quanto o original. Algo que por um conjunto de decisões equivocadas, o 3 nunca vai ser. E aí, meus queridos, vocês gostaram do Resident Evil 3? Vocês gostam desse remake? Ou acharam que ele é bem inferior ao terceiro jogo? Me digam aqui nos comentários que eu vou adorar conversar com vocês sobre isso. As minhas redes sociais já apareceram na tela e também os meus podcasts do Splitcast, que é um podcast sobre games que eu lanço semanalmente com a minha equipe, que está nesse podcast, meus amigos, né? Então vocês podem conferir. A gente já falou muitas vezes de Resident Evil. A gente tem episódios dedicados a Resident Evil e também tem um Chocobo, que é um outro projeto que eu participo, que a gente fala de videogames de uma forma um pouquinho mais informal, mas eu creio que vocês vão gostar. Também os links estão aqui na descrição, além dos links da Amazon. Caso vocês cliquem nesses links, comprem alguma coisa através deles, não necessariamente o que está aqui, vocês vão estar ajudando no crescimento desse canal. Eu fico muito grato a todos vocês que estão me apoiando e a vocês que estão chegando também. Vocês são sempre bem-vindos e bem-vindas. Obrigado a todos. Beleza, galera. Olha só. Como eu fiz no vídeo do amigo lá do PS5, esses vídeos estão sendo filmados todo mesmo dia, vão sair em dias diferentes, mas estão sendo filmados todo mesmo dia. Vai ter um terceiro vídeo aí que me pediram pra fazer, eu vou fazer. Galera, tudo que eu tinha pra falar eu falei. É estressante falar de Resident Evil 3 Remake. Como eu disse, eu gastei dinheiro com essa porra na pré-venda e foi um arrependimento. Eu tava animado. Eu não tava com a mesma expectativa que eu tive do 2. Quando anunciaram o 2, eu fiquei alucinado. Eu tava assistindo a E3 de 2018. Eu fiquei alucinado, filho. Porra. Eu gritei no sofá. O 3 eu fiquei no hype. Porque, porra, você tem o Resident Evil 2 Remake. Maravilhoso. Resident Evil 7 trouxe de volta a ambientação do terror, ficou bom. Aí veio o 3, essa merda. Mas quando anunciaram o 3, você não sabia que ia ser uma merda. E aí tu fica no hype, né? Porque... E o que me deixou também no hype foi que eu falei, pô, vou comprar isso na pré-venda porque o jogo estreou. O jogo lançou no dia do meu aniversário. Lançou no dia 4 de abril. Eu falei, porra, que presentão de aniversário. Vou jogar Resident Evil. Me fudi. Eu zerei o jogo em um dia. Pra você ter uma noção. Eu zerei o jogo no dia. Por quê? Porque ele é curto demais. Ele foi picotado. Mas é isso aí, galera. Eu disse já as minhas considerações acerca do vídeo, tá? Se você gostou, espero que você tenha gostado, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal,
tá? Não deixa de se inscrever no canal, isso vai me ajudar demais, tá bom? Não deixa também de dar o seu like, apertar o joinha e compartilhar o vídeo, tá? Compartilha todos os vídeos do canal, tá bom? E ativa as notificações como eu sempre peço, ok? Então, é isso aí, galera. Tamo junto. Só vem, galera. Fui!